Fala pessoal, eu estou muito feliz porque esse é o primeiro tema de uma nova série aqui no canal, série essa que tem como título Superação. Em cada tema, o propósito será transmitir uma mensagem de ânimo, de encorajamento e de esperança ao seu coração. Por isso, fique conosco e abra o seu coração para receber tudo aquilo que Deus tem para você. O sofrimento é uma das grandes realidades da humanidade, uma difícil experiência da qual nenhum de nós está livre. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1500, diz que a enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. E diante do sofrimento, sendo ele nosso, do outro ou do mundo no geral, somos tentados a questionar: por que esse sofrimento? Nesse vídeo eu quero destacar pelo menos 3 origens do sofrimento. Em primeiro lugar, o sofrimento originado em virtude da desobediência dos nossos pais, o pecado de Adão e Eva lá atrás. Deus havia criado o homem para que tivesse vida plena, o colocou dentro de um jardim de delícias, mas logo após a sua queda, eles foram expulsos dali. Mas antes disso, o Senhor Deus disse, tanto à mulher quanto também para o homem, o seguinte, Gênesis capítulo 3, verso 16 até o 19. Disse também à mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores. Logo em seguida, ele também disse ao homem assim: maldita seja a terra por tua causa, tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias de tua vida. E a vida do homem sobre a terra passou a ser penosa. Eclesiastes capítulo 2, verso 20 e 23 fala sobre o labor do homem debaixo do sol. Jó capítulo 7, verso 1 diz assim: acaso a vida do homem sobre a terra não é uma constante luta? Resumindo, a vida sobre a terra não é fácil. Em segundo lugar, eu destaco o sofrimento que tem origem na nossa má conduta, nas nossas más escolhas, nas nossas más decisões. O sofrimento que nós mesmos causamos é quando acrescentamos um sofrimento desnecessário ao sofrimento que já existe, como eu falei no tópico anterior. A vida já não é fácil. E quando nós tomamos decisões erradas, quando nós praticamos o mal, vivemos no pecado, nós trazemos para nós sofrimentos desnecessários. Em Provérbios capítulo 21, verso 23, a palavra de Deus, por exemplo, fala sobre isso quando diz assim: quem vigia sua boca e sua língua, preserva a sua vida da angústia, preserva a sua vida do sofrimento. Em 1 Timóteo capítulo 6, no verso 10, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, diz que muitos, por causa da cobiça ao dinheiro, se enredaram em muitos sofrimentos. Quando nós passamos a ter uma má conduta, um mau comportamento, nós enfrentaremos muitas consequências duras. Em terceiro lugar, eu destaco o sofrimento por causa do nosso seguimento a Cristo Jesus. O próprio Cristo disse em Mateus capítulo 16, verso 24, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Eclesiástico capítulo 2, no verso 1 diz assim: meu filho, entrastes para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor e prepara a tua alma para a aprovação. E de fato a vida cristã, ela realmente é uma grande luta. Nós temos que enfrentar grandes batalhas, nós temos que fazer grandes renúncias, enfrentar grandes perseguições, mas é aqui onde está o ponto de virada. Estando nós em Cristo Jesus, o sofrimento ganha novo sentido. Assim diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 1505. Através do sofrimento, nós nos configuramos a Cristo Jesus. E é lindo, meu irmão, minha irmã, nós entendermos isso porque vale muito mais a pena nós sofrermos por Jesus, em Jesus, com Jesus, do que sofrer simplesmente por sofrer os sofrimentos dessa vida ou sofrer as consequências das nossas más escolhas, das nossas más decisões. É exatamente isso que o apóstolo Pedro escreve
na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 19, por exemplo: com efeito, é coisa agradável a Deus sofrer contrariedades e padecer injustamente por motivo de consciência para com Deus. E em 1 Pedro também, no capítulo 3, no verso 17, nós lemos assim: aliás, é melhor padecer, se Deus assim o quiser, por fazer o bem do que por fazer o mal. E se estivermos com Ele, por Ele e nele, nós superaremos todo tipo de sofrimento. O Senhor Jesus já sofreu para nos dar a salvação. Isaías capítulo 53, no verso 3, profetizando sobre Jesus, diz que ele era o homem das dores, experimentado nos sofrimentos. E eu não preciso aqui nem descrever toda a paixão e morte de Jesus Cristo na cruz. Ele já sofreu para nos livrar do sofrimento eterno. E aqui eu quero ler algumas passagens que falam desta graça que nós temos de, em Cristo, superarmos o sofrimento e ainda herdarmos a glória juntamente com Ele. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 17, diz assim: a nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. 1 Pedro capítulo 4, verso 13 diz assim: pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que vos possais alegrar e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. E olha mais embaixo o que diz: que ninguém de vós sofra como homicida, como ladrão ou difamador ou cobiçador do alheio. Se porém padecer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por ter esse nome. Que lindo, irmão e irmã. E eu também cito aqui o que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Ele diz: tenho para mim que o sofrimento da vida presente não tem comparação com a glória futura que nos será manifesta. Longe de Cristo, sofremos os sofrimentos dessa terra. Sofremos pela nossa má conduta e ainda uma vez condenados, sofreremos eternamente o castigo. Mas estando nós em Cristo, nós sofreremos por Ele, mas teremos a sua presença, teremos a sua felicidade, teremos a sua força, o seu consolo. Nós evitaremos, estando na sua palavra, na sua luz, os sofrimentos desnecessários que acarretaríamos para nós, estando nós longe dele. E nós um dia seremos livres de todo sofrimento. Que assim seja, que nós possamos estar em Cristo e que com Ele possamos vencer o sofrimento. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo tema dessa série.